paraxá anterior, nós vemos que Balac, de Moabe, ele contrata Bilã para amaldiçoar os Bené Israel, porque ele temia os Bené Israel, que eram muito numerosos, e também eles tinham destruído as duas potências do leste do Jordão, que era o rei Og e o rei Sihon, amalequitas. Og era um gigante. Deuteronômio diz que só a cama de Og, ela media 4 metros. Então ele devia ter uns 3,5 metros. Existem controvérsias, né? Nós sabemos que nem todos, né, na visão judaica, nem todos acreditam em gigantes. Eu acredito, né? Eu creio que sim. Né? Mas isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é que Moshe liderou a tomada da terra do leste do Jordão. O Eterno deu força a esse povo, ao ponto que todos os povos, tanto de Canaã, como os povos que estavam ao leste do Jordão, estavam com o seu coração derretido de medo, porque o Eterno causou pavor a esses povos. A princípio, nós vemos que os Bené Israel, eles tinham que entrar na terra pelo sul. O Eterno fala que que Edom deveria abrir as portas para que eles passassem pela estrada do rei e entrassem em Eretz Israel, tomando do sul para o norte. E o Eterno fala lá em Deuteronômio que eles iriam comprar água, comprar alimentos, mas só que Edom fechou as suas portas. Fechou as suas portas para os Bené Israel. E eles dão um contorno pelo leste, passa pelo Mar Vermelho, o Mar Morto, e começa a dominar toda aquela região. Rei Og, lá no norte, Sihon no sul, e eles param em frente de Jericó. E ali o rei Balac entra em pavor. Só que os Bené Israel, eles tinham o mandamento do Eterno de não tomar as terras dos filhos de Ló e nem de Edom. Os filhos de Ló era sobrinho de Abraão. Mas mesmo assim eles temeram. Mesmo assim eles contrataram Bilã para amaldiçoar o povo de Israel, para, num confronto, eles poderem vencer os Bené Israel. E Bilã, ele que é um profeta das nações, nossos sábios dizem que Moshe foi dado a Israel, e para que as nações não venham a reclamar diante do Eterno, Talmud diz que o Eterno separa Bilã para as nações. Dá capacidade de profeta para aquele homem. Só que é um homem corrupto. Só que é um homem que pensou no prêmio que ele receberia, a honraria, o dinheiro, e ele não consegue amaldiçoar os Bené Israel. Toda vez que ele vai abrir a sua boca, nós vemos no texto que ele odiava o povo de Israel. Mas só que quando ele abria a boca, as palavras do Eterno saíam por uma palavra de bênção. Aí nós vamos perguntar por que aconteceu isso. Nós vamos ver mais para frente. Bilã não consegue amaldiçoar. Então o que ele planeja? Por 3 vezes ele não consegue e abençoa. Balac, furioso, manda ele embora. E Balac fala assim, e Bilã fala o seguinte, fala, olha, não tem como amaldiçoar. O povo de Israel não consegue receber maldição, porque é um povo santo, é um povo separado, é um povo protegido. Cada um de nós, sendo parte do corpo
Nós não, nenhuma maldição, feitiçaria, nada pode vir sobre nós. Porque em nós existe uma proteção divina. Baruch Hashem, nós não devemos temer isso. Muito pelo contrário. Por isso nós temos força espiritual para enfrentar os inimigos espirituais. Que através de nós, o Eterno pode trabalhar. Isso se nós deixarmos. Não há encantamento contra Jacó. Estando nós no caminho do Senhor, estando nós de acordo com a vontade do Eterno, nós somos instrumentos de justiça. Em nós mora o Ruach HaKodesh, habita o Espírito do Elohim, para ele fazer em nós a vontade dele. Baruch Hashem. E como Bilã não consegue um ataque externo, ele aconselha. Ele aconselha Balaque. E o conselho de Bilã é o seguinte, lá em Apocalipse 2:14, vai falar também sobre isso. Diz o seguinte: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá, isso numa Querrilá, tem lá os que seguem a doutrina de Bilã, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos Bnei Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. São duas coisas que Bilã aconselhou a Balaque. Primeiro, a que os Bnei Israel se envolvessem com idolatria. E segundo, que os Bnei Israel se envolvessem com fornicação, adultério, que é um pecado de morte, de careta. E um que também completa o outro. Porque a idolatria é um adultério espiritual. Porque o Eterno é o noivo. E nós, Israel, somos a noiva. E quando nós vamos adorar um outro Deus, nós estamos cometendo adultério contra o nosso noivo. E aqui, Balaque ouviu o conselho de Bilã. Veja bem, Deuteronômio 2, 4-6, diz o seguinte: e dá ordem ao povo, dizendo: passeis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esav, que habitaram em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra nem ainda a pisada de um pé, porque Esav tenho dado ao monte Seir por herança. Comprareis dele por dinheiro comida para comerdes e também água para beberdes, comprareis por dinheiro. A gente imagina o quanto Esav iria lucrar com praticamente 2 a 3 milhões de consumidores. Da mesma forma ele fala: Deuteronômio 2:26. Então mandareis mensageiros ao rei de Hesbom com paz. Deixa-me passar pela sua terra, não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Vender-me-ás por dinheiro, comida e água, mas Sihon, rei de Hesbom, não quis deixar os Bnei Israel passar. Esav fechou a porta, Sihon também fechou. Eles não iam atacar. Por causa da promessa do Eterno. Imaginem quando eles deixaram de lucrar, vendendo água, comida, carne aos Bnei Israel. Mas por ódio, meus irmãos, eles fecharam as portas. E por isso, os Bnei Israel atacaram. O conselho de Bilã era promover uma grande feira. Veja bem. As nações fecharam as portas. Eles queriam comprar, não venderam. Agora, Balaque, entendendo isso, faz uma feira. Fala assim: Bnei Israel, comprem. Comprem de nós.
Israel foi e comprou. Porque o Eterno já tinha falado para Isaac que ele teria que passar pela terra. Então Bilã armou uma armadilha. Os Bene Israel iam comprar as coisas, só que aquelas carnes eram sacrificadas a ídolos. Só que quem vinha atender os homens eram mulheres formosas, sensuais, mulheres que se ofereceram para os Bene Israel. E esses homens caíram. Caíram na armadilha. A única forma de fazer com que o Eterno discipline seu povo é quando ele peca. A feitiçaria não tem como alcançar os Bene Israel. Mas quando os Bene Israel saem debaixo da proteção divina, ele fica vulnerável. E esse é o conselho de Bilã. Eles se envolveram com idolatria. Se envolveram com as mulheres. E nesse envolvimento, alguns filhos de Israel contraíram casamentos. E um deles foi Zimri. Lá em Números 25, 1 a 6 diz: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses. Depois que estavam envolvidos, elas convidaram e eles foram. Muitos foram. E o povo comeu e se inclinou. O ato de se juntar com mulheres idólatras e comer das carnes sacrificadas e de se ajoelhar diante de imagens. Isso traz ao povo o careto, corte. É um sacrifício pesado, meus irmãos. Então o Eterno manda enforcar os líderes. Veja bem, como, aplicando nos nossos dias, como é importante. Quando nós vamos ter um relacionamento com uma outra mulher, ou seja, quando nós vamos casar, nós temos que ter uma mulher de Deus. As mulheres têm que escolher homens de Deus. Isso é muito importante, porque quando um homem se junta com uma mulher, eles se tornam um só corpo. E quando um é do Senhor e o outro não é do Senhor, acaba contaminando. 1 Coríntios 10, 16 a 21 diz: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Mashiach? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Mashiach? Isso que nós fazemos, o Seudat Mashiach aqui, não é brincadeira não, meus irmãos. Quando nós comemos, nós estamos se tornando um com o Eterno. E um em nós, entre nós, nós já somos um. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Quando comemos o Seudat Mashiach, nós estamos internalizando o Mashiach. Não só no campo espiritual, mas no físico, meus irmãos. Aquela comida, ela não transforma no corpo e no sangue de Mashiach, mas ela vai se transformar no nosso sangue. Porque a nossa comida, ela transforma em sangue. O corpo absorve os nutrientes. E aquilo é consagrado, meus irmãos. E da mesma forma que, quando nós fazemos o Seudat Mashiach, nós estamos reforçando, materializando essa fé, internalizando isso tudo. Quando nós comemos alguma coisa que foi sacrificada a ídolos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Por isso que nós temos que orar e santificar o nosso alimento. Porque se por acaso
ele foi consagrado a outros deuses, que na verdade são os demônios, isso não venha nos contaminar espiritualmente. E se nós soubermos que aquilo foi consagrado e mesmo assim nós comemos, nós somos culpados disso que nós comemos. Olha a importância do cacheroto, gente. Olha a importância de comer carne caché. Ela o shochet, ele faz uma tefilá, agradece pela vida daquele animal, faz de uma forma que o animal não sente dor, o sangue é retirado, é algo santificado. Comer uma halá de Shabat é algo santo, gente. Não é só um pão, foi feito com carinho, foi feito para o Shabat. O mundo não vê essas coisas, esses valores, nós vemos isso. Rav Shaul fala, somos um pão e um corpo. Nós comemos junto. Na cultura judaica, quem senta na mesa são íntimos. São íntimos. É aquele que você vai chamar para a sua casa e sentar na sua mesa. E Rav Shaul fala, somos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. As coisas que os gentios sacrificam são aos demônios. E não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Veja bem, Rav Shaul falando. Os Bnei Israel comeram daquele sacrifício, sabendo que era sacrificado aos demônios, e contaminou os Bnei Israel. Não quero que sejais participantes com os demônios, nem podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, meus irmãos. Vinho sacrificado aos ídolos. Existe uma kasherut, os mais religiosos, ultra religiosos, ortodoxos, eles não tomam vinho que não seja tampado. Garrafa tampada. Não podem ver. A pessoa não pode ver, um não-judeu não pode ver o vinho e pensar na idolatria, entende? Isso, segundo a mentalidade deles, isso contamina também o vinho, porque o vinho é algo, é um elemento de ritual mais sagrado, gente. É sagradíssimo. Para um judeu ortodoxo, tomar um vinho que não seja kasher é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Pode tomar qualquer outra bebida alcoólica, menos o vinho. Por quê? O vinho é um elemento de ritual sagrado. Muito sério. Não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso para nós é muito importante. Toda a lei existe uma razão importantíssima para a proteção do povo de Deus. As leis de kasherut são importantes, meus irmãos. Melhor não comer carne, eu digo, melhor não comer carne que comer carne que não é kasher. É a minha opinião. 1 Coríntios 6, 15 a 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Mashiach? Tomarei, pois, os membros de Mashiach e os fareis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis o que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito.
Meus irmãos, pecado de adultério é um pecado de morte. Existem 3 pecados, segundo a tradição judaica, que são pecados de morte: adultério, idolatria e assassinato. Esses 3 nós devemos cuidar. E é interessante que quando um homem ou uma mulher ela é do Senhor, o cônjuge tem que ter uma confiança tremenda. Porque sabe que ele não vai fazer esses pecados. Então, o ciúme não é aquele ciúme doentio. Onde você estava? Com quem você está falando? Né? Não é isso? Eu não sabia. A gente consegue dominar isso. Por mais que seja difícil. Mas é algo importantíssimo. Nós temos que ter a ciência, a importância que nós somos membros de um corpo de Mashiach. E que não devemos nos contaminar. Ao mundo, isso é loucura. Religiosidade. Não. Pinhas, ele foi extremamente zeloso. Essa paraxá é uma paraxá que nos mostra o valor de ser zeloso diante de Deus, com as coisas de Deus. O povo e o reino do Eterno são dimensões muito maiores, mas se cada querrilá se mostrar pura e dedicada, com consciência espiritual e pureza de santidade, todo o reino se reforçará. Meus irmãos, se nós estamos dentro da nossa querrilá, da Bretolã, e tem alguma pessoa em pecado voluntário, isso vem a contaminar toda a congregação. Parece que a tefilá não sobe, parece que as coisas estão amarradas, os milagres não acontecem. Nós temos que cuidar com a nossa querrilá. O reino do Eterno são várias querrilot, várias pessoas. E com certeza muitas estão em pecado. Isso vem afetar para nós também, mas não tanto quando a gente está dentro de uma querrilá local. Se cada querrilá tomar conta da sua santidade, da sua espiritualidade, todo o reino se beneficia. Nós temos que cuidar porque nós somos responsáveis uns pelos outros. Muito sério isso. Se cada um fizer a sua parte, não pensar só em si mesmo, mas pensar no corpo. Pensar no outro, no mais fraco. Se doar mais. A ira do Eterno se acendeu contra Israel e disse o Eterno a Moisés: toma os cabeças do povo e enforca-os diante do sol, e o ardor da ira do Eterno se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens para os que se juntaram a Bar-Peor. Ou seja, quando existe uma laranja podre no meio de uma cesta, se retira a laranja para não apodrecer toda a cesta. Moshe convocou os juízes segundo Rashi, para fazer um julgamento com testemunhas para que aquelas pessoas sejam enforcadas diante de todos, para dar exemplo. O Eterno trabalha dessa forma. Depende do pecado, meus irmãos. É careta, é corte. Não vamos brincar. Quantas pessoas perderam o ministério por causa disso? Quantas pessoas se desviaram por causa disso? E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma medianita. O nome dela era Cosbi Batsur. E segundo alguns comentaristas, ela era filha de Balac. Era uma princesa. Era um outro nome de Balac Tsur.
à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel. E eles, chorando diante da tenda da congregação, estavam pasmos, porque aquele homem tinha contraído um matrimônio com aquela mulher idólatra, e ele estava entrando com ela no meio das tribos e ia consumar o casamento dentro da sua tenda. E Moshe e Arão ficaram pasmos. E Pinhas foi atrás e exerceu justiça. A estratégia de Hassatã: fazer com que o povo do Eterno rompa com seu Deus através da transgressão da Torá. Veja bem, como é importante cumprir mitzvot, meus irmãos. A mitzvot vai nos mostrar o caminho do Eterno. O que diz a Torá? Não vos associeis com idólatras, porque ele vai te contaminar, ele vai contaminar toda a congregação. E o que ele fez? Aliança. Na antiguidade, os reis davam sua família, né, as suas filhas, sobrinhas, em matrimônio para outros reis, para ter aliança. Shlomo fez isso. Shlomo caiu por causa dessas mulheres. E acabou se contaminando com idolatria. O homem mais sábio que houve. Essa é a estratégia de Hassatã. Tentar convencer aos filhos de Deus que a lei passou. Isso é do Antigo Testamento. Daí o homem peca e daí vem as suas consequências. As nações têm ódio gratuito do povo de Deus. Eles querem destruir Israel por duas maneiras: ou pelos decretos, pelos pogroms, holocausto, guerras. Quantas guerras Israel enfrentou contra os árabes? Todas elas foram ataques que nós sofremos. Ódio gratuito. Israel quis negociar. Quando a ONU estabeleceu o território palestino, Israel quis negociar. Mas só que os árabes queriam tudo, toda a terra. E acabaram perdendo, Baruch Hashem, muitos territórios. Infelizmente, devolveu o Sinai, Península do Sinai, devolveu Gaza. As nações têm ódio. E também pela falsa paz, meus irmãos. É o que Balaque ofereceu a Israel. A falsa paz. Venham, comprem, mas levam ao pecado também. Assimilação. Assimilação mata mais Yehudi do que o holocausto. Pessoas que começam a se envolver, o povo de Israel começa a se envolver com as coisas mundanas, depois tem um casamento misto, depois não faz o brito do filho, não leva o filho para fazer bar mitzvah, o neto nem sabe que é judeu, e o bisneto de outra religião. Acabou a família, acabou os Bnei Israel. É como se tivesse matado. É interessante um dito que diz que é mais judeu aquele que tem neto judeu do que aquele que tem pai e mãe judeu. Olha só que interessante. O que tem neto judeu é aquele que criou o filho no judaísmo. E esse filho também passou para o neto. E ele é mais erudi, se existe esse termo, do que aquele que é filho de mãe judia e que não ensina seu filho no judaísmo e que a outra geração nunca vai saber que era judeu na vida.
Os judeus messiânicos crescendo, cumprindo Torá, causa ciúme. Porque a maioria dos Bene Israel, isso eu não falo criticando, mas é uma realidade. A maioria dos filhos de Israel não cumpre Torá. Não cumpre mitzvot. São judeus seculares. Infelizmente. Então nós vamos ter ameaças internas de parte de Israel, que se corrompe com o pecado, com a assimilação no mundo, que é a arma mais mortífera do inimigo. Nós temos que cuidar com a nossa família, meus irmãos. Em primeiro lugar, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossos netos, nossa comunidade. A doutrina de Bilã é mudar o que é verdadeiro em falso. É a falsa paz. Teologia da substituição, trocar Israel pelas nações. Todos são filhos de Deus. Isso é a doutrina de Cora. Todos somos filhos de Deus. Por que você está se levantando? A falsa graça é trocar a graça pela obediência. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer tudo, inclusive pecar. A obediência em primeiro lugar. A graça é dada para justificação, mas precisamos da santificação. Yeshua é a palavra do Eterno. Ele é a doutrina do Eterno. Ele é a própria Torá Rai. A doutrina de Bilã é o oposto da doutrina de Yeshua. A doutrina de Bilã é uma doutrina de colocar pedras para que Israel tropece através dos pecados mais graves que tem. Fala, Betsabe. Nós puxarmos aí o histórico de Moabe, Midian. Midian foi filho de Abraão, com Keturá. E Moabe, né, saiu de Ló, que era parente, sobrinho de Abraão. Então, os povos que eram parentes de Israel se voltaram contra Israel. Não era quem estava longe, eram os próximos da casa, que deveriam ali dar passagem para Israel, ser abençoados. Tinha herança, eles tinham herança de terra também. Porque ser filhos de Abraão, tinha herança de terra. E foram, se levantaram para destruir realmente Israel. Meus irmãos, Bilã chega diante de Israel para amaldiçoar montado num jumento. Mashiach entra em Jerusalém montado num jumento. Qual é o paralelismo disso? O falso profeta e o verdadeiro profeta. Bilã entra numa mula. E Yeshua também entra numa mula. Mashiach, ele representa o domínio sobre a montaria. E Bilã, a mula leva ele aonde ela quer. A mula vê o anjo e a mula corre do anjo. E Bilã bate na mula, mas não consegue levar ela para o caminho. Aperta o pé dele, deita em cima dele, fala com ele. A mula domina esse profeta. Agora, quando Yeshua entra em Jerusalém, o povo fala, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele conduz. O que representa a mula? E o que representa o cavaleiro? O cavaleiro fica em cima da mula. E não a mula em cima do cavaleiro. A mula de Bilã estava sobre Bilã. Ela levava Bilã onde ela queria. E Bilã não tinha domínio sobre ela.
que nos mostra isso? O cavaleiro é o nosso espírito. E a mula é o nosso corpo. Nós, como seres espirituais e físicos, o espiritual deve dominar a carne. E não a carne dominar o espiritual. O homem selvagem, ele se move pelos instintos, como um animal, que não tem Neshama, não tem Ruach. Ele anda pelo instinto. Nós somos seres espirituais. Temos que ter uma elevação para controlar a nossa carne. E ela vai fazer exatamente aquilo que nós queremos que ela faça. E quem vai nos ensinar como fazer? A Torá. A Torá espiritual. Exatamente. Fala, Betsalé. Engraçado que o Eterno usa o que a gente conhece ou que está mais próximo de nós, que nós entendemos, para falar conosco. Quando Deus vai falar com Jó, ele aparece no redemoinho. Ele estava passando uma grande tempestade. O Eterno vê os Bnei Israel habitando em tendas. Ele diz: faça uma tenda para mim também no meio deles, para que eu possa habitar no meio deles. O Eterno, querendo estar muito próximo do povo ali. Nós vamos ver quando Yeshua vai fazer a semerá no Yarden, no Jordão, o que aparece ali? Uma pomba. Já era símbolo de Mashiach, do espírito do Ruach de Mashiach, né? Então, aquele momento, o Eterno falando através desses símbolos. E para falar com Balaão, que era um burro, que ia amaldiçoar o povo escolhido de Deus, Deus usou um argumento para falar com o burro. Baruch Hashem, lá em Gálatas 5,17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós temos que dominar. O caminho de Bilã é a apostasia, troca do reino pelo ego do homem. Bilã não se conforma com a eleição de Israel, ele procura meios para que possa receber vantagens em detrimento à ruína de Israel. Muitas pessoas odeiam Israel e dizem que são servos de Deus. Como pode, meus irmãos? Odeiam Israel e dizem que são servos. Nós somos o verdadeiro Israel agora. Israel é como uma nação pagã. Caminho de Bilã. 2 Pedro 2, 12 a 22, vai falar sobre esse caminho. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Bilã, segundo filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Porquanto, um pouquinho mais para frente, porquanto, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Bilã tinha se tornado um profeta porque o Eterno colocou ele como profeta. As pessoas identificavam que aquilo que Bilã abençoava era abençoado verdadeiramente. E o que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Só que não contra Israel. Ele tinha que fazer até chuvar. Servir ao Eterno como profeta das nações. Mas só que ele se corrompeu por causa do poder e por causa do dinheiro. E ele, se corrompendo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornando-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecer e desviar do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Esse é o caminho de Bilã. Apostasia. Recebe uma revelação e troca. Negar Israel é também negar aqueles que o Eterno levantou para ser seu povo entre as nações.
os que negam a irmandade, eles assassinam essas pessoas nos seus corações. Arrogância. Yeshua é o caminho que leva ao eterno. Pinhas assume a iniciativa de defender Israel. É uma iniciativa tremenda. Números 25, de 11 a 13 diz: E Pinhas, filho de Eliezer, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dizeis: eis que lhe dou a minha aliança de paz, Brit Shalom, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo. Portanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Olha só que interessante. O texto diz que Pinhas fez expiação. Como? Ele era um sacerdote, mas houve um sacrifício no altar? Não. Precisamos ver o contexto aqui. Pinhas, segundo a tradição judaica, ele era perseguido, invejado. Ele era o próximo a receber. Ele era filho de Eliezer, filho de Arão. Ele estava na linha sucessora de ser um Cohen Gadol. Então ele era muito invejado. Já a tribo de Levi já era invejada. Dentro da tribo, a família de Arão também era invejada. É o caso de Korah, que quis ser sacerdote. Só que Eliezer casou com a irmã da mulher de Moshe, filha de Jetro. Então, Pinhas, ele era filho de uma medianita, certo? Que fez techuvá. Então, as pessoas vinham e falavam para ele: você não tem sangue puro. Como é que você vai poder ser o Cohen Gadol? Você é filho de mãe gentil. Se fosse hoje, não ia nem ser judeu, segundo Alahá. Ia ter que se fazer conversão. Ele era perseguido. Ele era perseguido. Mas mesmo assim, ele sabia do seu chamado. Baruch Hashem. E quando ele vê Zimri levar Cosbi para a sua tenda, ele pega uma lança e vai atrás. Ele entra dentro. Nós sabemos que todo o acampamento dos Bnei Israel, eles tinham um local de acampamento. Um lado era a tribo de Levi, no meio, né? De um lado era Judá, outro Shimeon. Ele entrou dentro da tribo de Shimeon. Milhares e milhares de barracas, de tendas. Ele entrou no meio de todos os filhos de Shimeon. Milhares. E ele, armado, ele perfura o casal no ato sexual. A tradição diz que até a lança cresceu, para ele não entrar dentro. Também a tradição diz que eles não morreram, e por enquanto que ele não saiu. Pinhas, ele arrisca a sua vida. Ele, na hora, ele não estava pensando nele. Por quê? Ele faz um dos pecados, um daqueles 3 pecados mais graves. Assassinato. Por quê? Sem julgamento. Não houve julgamento. Aquele homem deveria estar diante de um Beit Din, com testemunhas, para ser julgado. Ia ser julgado segundo a pena capital que os juízes iriam determinar. Ele não fez. Segundo, ele entrou dentro de um lugar onde só tinha pessoas que honravam aquele príncipe. Então ele não temeu ser linchado pelo povo.
ele sabia que depois disso ele ia perder o sacerdócio. O sacerdote não pode derramar sangue de um outro homem. Depois ele ia ser condenado à morte. Só que ele não olhou essas coisas. A Mishnah Yakut 776 diz: os grandes homens deixam de lado seus próprios interesses para se ocupar dos demais. E ele foi um grande homem. Pinhas é um tipo de sacerdócio messiânico. Quando o Eterno fala que a sua aliança era uma aliança eterna de paz, ele está conectando com o próprio Sar Shalom, Yeshua, um dos títulos de Yeshua, príncipe da paz. Ele estabeleceu a paz entre Deus e os homens. O rejeitado que sacrifica a si mesmo. E ele fez expiação. Como ele fez expiação? Sem oferenda. Ele fez expiação com o seu próprio sangue, meus irmãos. Ele arriscou o seu próprio sangue. É como se ele tivesse se... E como Yeshua se entregou por nós, derramando o seu próprio sangue em favor de nós, um sacrifício aceitável diante de Deus, Pinhas também entregou a sua vida. Ele desistiu da sua vida por zelo pela casa do Eterno. E o Eterno diz que ele fez expiação. A tradição judaica diz que quando nós envergonhamos uma pessoa publicamente, a pessoa fica vermelha, é como se ele tivesse derramado o sangue daquela pessoa. É muito grave isso. Pinhas, ele se ofereceu. Fez expiação, porque 24 mil pessoas já tinham morrido. E após ele transpassar aquele irmão que estava em pecado, a praga, a peste cessou. Nessa paraxá, nós vamos ter, para finalizar, nós vamos ter duas pessoas muito importantes na história de Israel. Pinhas e Yehoshua. O Eterno fala: Moshe, sobe no monte, olha a terra e que eu vou levar você. Imagina. Né? Vou te levar. Outra coisa que diz também, né, que nenhuma gota verteu, né, dos dois, né, quando a lança atravessou, né. Dessa forma, o sacerdócio dele foi permanecido. Né? Fiz um comentário antes de entrar na outra parte ali. Sim. Em Crônicas vai falar que Pinhas era guardião da porta do Mishkan. Essa paraxá fazendo uma conexão, né, com o próprio Mashiach, a expiação, o rejeitado, né, tal. Yeshua vai dizer que ele não é o guardião, mas ele é a própria porta. Ele não é o porteiro, ele é a porta. Então, é um sacerdócio mais elevado. Sim. Ele é um tipo de Mashiach, né? O próprio zelo que ele teve é o zelo que o Rabino Yeshua teve quando entrou no templo lá e a colha era chicotada. Isso, limpou, né, o templo, né? Ontem eu comentei alguma coisa aqui, eu vou comentar de novo, bem rapidinho. Nós temos que crescer, né? Nós temos que nos desenvolver. E qualquer detalhezinho que a gente possa fazer, se a gente fizer de coração, é recebido por Deus. E as outras pessoas, elas acabam entendendo isso. Então, dentro da cultura judaica, dentro da tradição judaica, existem alguns detalhes que são muito importantes. Que uma pessoa que vem de fora não entende isso. Né? Como, por exemplo, né? A nossa mesa é um altar, onde a gente vai fazer a brahá sobre o vinho, sobre o pão, vamos fazer o Seudat Mashiach, nós vamos fazer o Kiddush de Shabbat, nós vamos sentar com pessoas íntimas e comer e falar as coisas de Torá numa mesa. Numa sinagoga sempre tem mesa. Para isso. Então a mesa a gente não pode sentar em cima da mesa. Nem aqui na sinagoga, nem em casa.
Uma cadeira é um lugar onde a gente senta, certo? Então a gente não vai colocar uma literatura onde está o nome de Deus numa cadeira. Entende? É uma coisa dentro da cultura. E tem um entendimento. Tudo que tem o nome do Eterno, a gente não coloca em cima de uma cadeira. Um talito, um tefilim, tem um pergaminho, o sidur. Muito menos no chão. Uma Torá, por exemplo, uma Torá, a gente não coloca um outro livro em cima da Torá. Entende? A gente coloca a Torá em cima do outro livro. São pequenos detalhes. Isso não é legalismo. São zelo. Quando a gente passa pelo Arona Kodesh, a gente não fica de costas. Principalmente quando tiver uma Torá kasher. Não que a gente tem que adorar a Torá, não. A gente adora a Deus. Mas ali está o nome sagrado de Deus. A referência da revelação dele para a humanidade. É a palavra, é a vontade. Então a gente referencia não o objeto, mas ao Eterno. Entende? E as pessoas veem isso. E a gente faz de coração. Antes de fazer um serviço, a gente faz a lavagem das mãos. Essas coisas não vão nos dar salvação, mas vão treinar o nosso corpo, entende? A reverenciar o Eterno. Precisamos disso. São pequenos detalhes. Que isso vai fazer toda a diferença quando a gente ensinar para os nossos filhos. Quando entrar um Yehudi aqui e ver que a gente faz esse tipo de coisa. Esses irmãos têm zelo com o Senhor. Yehoshua recebe a unção de liderança. Está lá em Números 27, 15 a 21. E falou, então, Moshe ao Eterno, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre a congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que faça sair, e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. O Eterno fala para Moshe: olha, eu vou, sobe no monte, olha a terra, que você vai morrer. E Moshe fala o seguinte: Eterno, separa um homem para cuidar da ovelha. Olha só, qual a reação de Moshe? Eterno, me dá mais 10 anos. Mais 5. Eu quero entrar na terra. Não. Ele não discute. Ele se importa com as suas ovelhas. Assim como Pinhas, Moshe não se importa mais consigo mesmo. Então, o Eterno diz a Moshe: toma Yehoshua ben Nun, homem em que há o Espírito. Ele já tinha sido consagrado. E impõe as tuas mãos sobre ele, e apresenta-o diante de Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Interessante, tem um midrash que diz o seguinte: e depois que Moshe faz a Simechá em Yehoshua, ele senta ele numa cadeira, na cadeira de Moshe, e Moshe senta no chão, para ouvir Yehoshua falar sobre Torá. Era o Yehoshua que estava falando? Não, era o Ruach Elohim que estava falando ali. Por isso que Moshe se submete ao Ruach. Baruch Hashem. Moshe era um homem humilde. O texto diz: a glória e o brilho do Ruach sobre ele. Dê o seu brilho para ele, a sua glória. Yehoshua é um tipo de Mashiach que recebe a liderança para a redenção. Veja bem, nós temos duas redenções, na verdade é uma só. Mashiach veio como Ben Yosef e virá como Ben Davi. Como Ben Yosef, ele nos tirou das cargas do Egito. Moshe veio e nos tirou do Egito. Yehoshua vai fazer o povo entrar em Eretz Israel. Yeshua nos fará príncipes, sacerdotes sobre todas as nações. Cada um tipifica uma vinda de Mashiach.
Moshe nos redimiu. Ben Yosef, com seu sacrifício de Pêssah, nos redimiu. E agora Yehoshua nos fará entrar no Shabbat Gadol, no Shabbat sem fim, na terra de Israel. Yehoshua ben Nun, é o nome dele, o pai dele chamava Nun. Nun quer dizer brotar, retornar, permanecer. Também o Nun tem a gematria, o número Nun é o número 50. E esse Nun, número 50, é um valor numérico de Hageulah, a redenção. Hageulah, a redenção. A gematria dá 50. Shavuot são 50 dias. Pêssah para esse bem natural. Redenção. 50 anos também é Yovel, o Yom Kippur. Ano de jubileu, de 50 e 50 anos. Todas as terras eram... As pessoas retornavam para essa terra original da sua família. 50 é o número de redenção. Então, se conecta com Yehoshua. Yehoshua, a própria palavra Yehoshua, Yeshua é um diminutivo de Yehoshua, tira somente um rei. É o nome de Mashiach. O nome de Mashiach é um acróstico. Men, Shin. O Men é Menahem. Menahem é o consolador, aquele que conforta. O Shem vem de Shiló. Shaliach. Shiló vem de Shaliach, o enviado para a paz. E Non, que se relaciona com Nun, luz da Torá, revelação para Israel e para as nações. Tudo isso são atribuições de Mashiach, aquele que traz conforto, aquele que é o enviado de Deus, aquele que traz a luz da Torá, a revelação para Israel e para as nações. Hanina, gracioso, aquele que traz graça do Eterno, aquele que sente compaixão, aquele que é misericordioso, bondoso. E Non, reino eterno, que vem do Salmo 72, 17, o seu nome permanecerá eternamente e o seu nome se irá propagando de pais aos filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão de bem-aventurados. Está falando sobre Mashiach. Salmo 72, 17. Em hebraico, Lifnei Shemesh, Inon Shemo. E o seu nome permanecerá eternamente como o sol, enquanto durar o sol. Antes do sol, o seu nome é existente. Está falando de Mashiach. Antes da criação do sol, o seu nome já é estabelecido. O Nun, pai de Yehoshua, se escreve Nun, a letra Nun, a letra Vav e a letra Nun. Nós vamos ter duas redenções. O primeiro Nun se mostra a primeira redenção, Mashiach ben Yosef. No meio está quem? O Vav. O Vav, número... Qual que é a gematria de Vav, da letra Vav? 6. 6 é o número de homem. E o outro Nun, redenção. Nun, quer dizer, primeira redenção, última redenção e o homem no meio. É isso que Yeshua vem fazer. Ele é o primeiro Nun, ele é o segundo Nun e nós estamos entre essa redenção.
Aquele que passa pela primeira redenção, passará pela última. Baruch Hashem. Eu acho a letra Nun, ela simboliza o peixe, né? E Moshe era conhecido como peixe, ele foi tirado das águas, e o seu servo, né, o seu Talmid Yehoshua, filho de Nun, também conhecido como filho do peixe, não só pelo pai, mas por ser filho de Moshe, que é aquele que se assenta aos pés, ele acaba se tornando filho, é um filho espiritual. E os fariseus desenvolveram esse estudo sobre a ressurreição em cima da história de Jonas. O peixe engoliu ele, né? O homem que sai do peixe, o homem que esteve 3 dias e 3 noites morto dentro do peixe, depois ressuscita. Todo esse estudo, né, sobre a ressurreição. E quando os fariseus vão questionar Yeshua, dizendo, faça um sinal para nós, vê se você é o Mashiach mesmo. E ele vai falar daquilo que eles conheciam. O sinal para vocês será o de Jonas. Esteve 3 dias e 3 noites, né, e depois ressurgiu. Esse foi o grande sinal de Yeshua para os fariseus. Para finalizar, meus irmãos, então nós temos dois personagens. Pinhas, que é um sacerdote, que dá a vida pelos Bnei Israel, arrisca a sua vida, e é recebido, e faz expiação. Assim como Yeshua. Ele é o Cohen e ele é o Corban, a oferta e o sacerdote. E o Yehoshua aqui é aquele que vai liderar, aquele que vai reinar, aquele que vai fazer com que a segunda redenção aconteça. E o Yehoshua, ele vai fazer com que os Bnei Israel entrem em Eretz Israel. Moshe abre o mar. E o Yehoshua abre o rio. Interessante isso. E eles pegam as pedras, as 12 tribos que estavam no leito daquele rio Jordão, para eles entrarem em Eretz Israel. Yeshua fará a nossa redenção, que vem em nossos dias. Baruch haba b'shem Adonai, Yeshua HaMashiach. Amém?